Fala galerinha, aqui quem fala é o professor Adriano Stuart, professor de Biologia aqui do Ovo Ecology Curso, nessa parceria incrível com o TN no Enem, e hoje nós vamos colocar vocês ali, ó, na cara do gol. Vem comigo, é Fundamentos da Genética. Vem! Hoje que eu vou colocar vocês na cara do gol. É agora que nós vamos debater esses fundamentos que vão fazer toda a diferença na hora da tua prova. Vem comigo. Olha só, para se entender perfeitamente dessa genética, é de suma importância que você, estudante, seja capaz de estabelecer muito claramente na sua cabeça a relação entre três conceitos básicos, extremamente relevantes para a hora da nossa prova, que é o conceito de genótipo, o conceito de caráter, que fique claro aqui, nós não estamos falando de caráter social, e sim de caráter gênico, e o fenótipo. O que é cada uma dessas coisas então? Nosso genótipo corresponde ao conjunto mínimo de genes que, quando expressos, determinam a formação de uma característica nossa. E falo nossa porque estou eu aqui batendo esse papo com você. Mas isso vale para todo e qualquer ser vivo da nossa natureza. O que é legal a gente entender então é que nossas características nada mais são de que resultado de um produto estrutural ou funcional que deriva da expressão desses genes. É bem legal que a gente lembre também que os nossos genes são setores da molécula de DNA que guardam informações codificadas em sua arquitetura. Uma hora, então, que eu precise acessar essa informação, toda uma cascata de reações metabólicas traduzem aquele idioma codificado em uma conjuntura mais fácil de ser lida do ponto de vista molecular. Dentro desse aspecto, ao traduzir o meu DNA, e quando falo traduzir, eu estou discutindo na descodificação dessa informação, eu tenho um produto palpável, que normalmente é uma proteína. Essa proteína compõe, então, uma estrutura ou media processos reacionais do nosso metabolismo. No somatório, a grosso modo disso tudo, eu tenho formado o meu caráter. Só que tem um detalhe importante aqui. Os nossos caráteres, eles não são absolutos em todas as suas circunstâncias. Boa parte dos nossos caráteres se dispõe em variáveis de expressão, que nós chamamos então de fenótipo. E aí é fácil de ser entendido. Se eu falo para vocês e digo que um indivíduo tem um cabelo de cor preta, eu afirmo que a cor do cabelo é o meu caráter, mas a cor preta é a manifestação fenotípica, é o meu fenótipo. Por quê, professor? Ora, se fenótipos são variações de um caráter, e eu entendo que o cabelo negro poderia ter sido loiro, poderia ter sido castanho, poderia ter sido ruivo, eu tenho variações da expressão final da minha característica. Logo, eu tenho uma análise de fenótipo, uma análise dita fenotípica. Assimile muito bem esses termozinhos técnicos que podem ser o seu calcanhar do Aquiles lá na hora da prova. Dentro desse circuito de compreensão, onde eu envolvo conjuntamente três características, vale ressaltar dois pontos importantíssimos. Foco total aqui, ó. Quando nós falamos na expressão gênica de uma característica, nós levamos em consideração como o genoma do indivíduo foi formado. E quando eu falo genoma, eu debato com vocês o conjunto global de todos os genes que um indivíduo possa ter em cada uma de suas células. Boa parte dos seres vivos que nós conhecemos no nosso planetinha chumbregal tem uma composição genômica diploide. E o que isso significa, professor? O meu conjunto gênico global é constituído por amostras para as mesmas coisas dadas por papai e por mamãe. Então, maninha namorou com o painho, cedeu em seus gametas parte de sua informação genética, que quando recombinadas lá na fecundação, gerou este que vos fala, gerou vocês que estão do outro lado, gerou todos, ou pelo menos boa parte dos indivíduos que nós conhecemos na natureza. Essa
essa relação de resultante dupla, de pareamento, norteia todo o contexto de expressão para a formação do caráter. E é essencialmente como esses genes dados por papai e mamãe interagem e se expressam que me permite ler a característica como algo variável em termos de manifestação. Nós chamamos, inclusive, os genes que, quando pareados, formam a mesma característica, mas apresentam origens paterna e materna, estão posicionados no mesmo local do cromossomo cedido por painho e maninha, de genes alelos. A interação alélica, então, mais um conjunto de termos técnicos importantes, permite a expressão da característica e, por sua vez, dependendo de como eles se relacionem, eu tenho a formação de um determinado fenótipo. É bem verdade que para a mesma característica eu posso ter múltiplos alelos existentes que pareados, que combinados de 2 em 2, me entregam variações fenotípicas distintas. Eu também posso lembrar muito claramente que dentro dessa leitura de genes pareados, que nós chamamos agora há pouco de genes alelos, eu tenho um gene cuja a penetrância da condição de expressão é maior do que o outro, resultando então naqueles termozinhos que Titio Mendel lá atrás falou, gene recessivo, e quando esses caras estão juntos, eu tenho todo um joguete de variação da característica, repito, de fenótipo. E é legal então que a gente entenda uma discreta diferença que existe entre duas terminologias conceituais que podem ser utilizados pela banca para te pegar de calças curtas. Olha que coisa legal. O fenótipo, sendo ele uma variação de um caráter, ele tem uma manifestação visual típica de sua expressão. Já a fenocópia é literalmente a cópia de um fenótipo. Esse fenótipo copiado, então, tem uma particularidade que me permite essa diferença conceitual entre os dois termos. Enquanto eu discuto com vocês o fenótipo sendo uma situação tal que depende de um conjunto de genes a ser expresso, mas que porventura possa sofrer interferência do ambiente, a fenocópia ela é uma condição exclusivamente ambiental. Nesse aspecto, a fenocópia não tem padrão de herdabilidade. É legal que a gente consiga entender, então, que só dá para herdar aquilo que se encontra nos genes, queridos. E aí, nesse sentido, a fenocópia é quando você, cansado do seu cabelo, vai no salão, descolore ele, pinta de outra cor, seja lá o que for, e você terá simplesmente uma relação ambiental interferindo na composição. É bem verdade também, e vocês devem saber disso, que se tu tá agora com cabelo loiro que foi pintado, teu filhote não vai nascer de cabelo loiro não, queridinho. Porque a composição genética na fenocópia não existe. Dentro dessa perspectiva, então, pensem, um conjunto de genes pareados expressa formando uma característica e mediante a como esses genes se relacionam, mais a possível interferência do meio, eu tenho posicionado na minha característica uma forma de se expressar, uma variação específica dessa característica, um fenótipo. Esse era o recadinho que eu tinha hoje para vocês. Fiquem ligados aí nas dicas do Over College Curso em parceria aqui nesse projeto TN no Enem. Fiquem com Deus, crescei-vos e multiplicai-vos. Até a próxima.